E agora nós vamos à palavra do Senhor. Como eu disse, o tema é Deus provedor. Eu disse logo no início do programa, o tema é o Deus provedor. Nós vamos falar sobre fidelidade. Vamos falar sobre a história de Abraão e Isaac. E para isso eu gostaria de ler o que nós encontramos ali em Gênesis 22. Livro de Gênesis, capítulo 22, os 4 primeiros versos que dizem assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. A maior provisão de Deus nas nossas vidas foi Jesus Cristo, o seu Filho que morreu por nós para nos perdoar, salvar e conceder toda a sorte de bênção. Você crê no Deus provedor? Você crê que Deus pode prover aquilo que falta na sua vida, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, aquilo que você ora por anos, aquilo que você tem orado há muito tempo? Você crê que Deus pode prover? E eu sei que a sua resposta é sim, meu irmão, porque assim como você crê, eu também creio. E assim como nós vemos durante a Bíblia toda, nós lemos durante a Bíblia toda, Deus, ele sempre provê, Deus, ele sempre cuida. E meu irmão, sem Jesus não temos nada, e com Jesus podemos tudo, porque o Senhor nos fortalece. Você conhece esse texto, Filipenses 4,13, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Onde ali ele está preso num contexto totalmente inapropriado, onde ele passou diversas situações, diversos momentos difíceis, e ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se queremos que Deus é um Deus provedor, precisamos entender o que devemos fazer para viver sobre esta provisão do Senhor. Não adianta nada eu crer na provisão de Deus e não fazer nada a respeito disso. Achar que simplesmente vai cair do céu. Achar que eu não preciso ter algum tipo de atitude para que Deus olhe para mim e fale: Ele está me buscando de todo o seu coração. Ele está querendo um relacionamento mais íntimo comigo. Então, nós precisamos entender o que devemos fazer. E nós vamos ver na mensagem de hoje algumas coisas que nós precisamos fazer para viver sob esta provisão de Deus. De acordo com as nossas decisões e atitudes, nós demonstraremos o nível de fé que temos. Como eu disse, então, não adianta nada você crer na provisão de Deus e você não ter fé necessária para que isso aconteça. Você não acreditar, você não ter as atitudes corretas para que isso aconteça na sua vida também. Então eu faço uma pergunta: como receber a provisão divina? Como receber a provisão de Deus? E nós vamos aprender justamente com esse exemplo de Abraão sobre buscar a provisão de Deus. E o primeiro tópico que nós aqui vamos estudar é: Deus provê quando há disposição. Deus provê quando há disposição. Você tem sido um servo disposto? E nós vamos ver nos 2 primeiros versos que nós acabamos de ler o quanto Abraão era disposto. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele logo respondeu: Eis-me aqui, disposição.
Então disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. A primeira atitude que nós vemos aqui no texto, no verso 1, é: Abraão se mostra disponível. Quando ele disse pela primeira vez, eis-me aqui, ele estava disposto para o agir de Deus. Então, quando o Senhor interviu com a sua provisão, Abraão disse novamente: eis-me aqui. Ali no verso 11. Abraão, ele sempre estava disposto a ouvir o Senhor. Abraão sempre se mostrou disponível. E para você estar disposto para Deus, é preciso duas coisas. A primeira é ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus. E meu irmão, quem está ocupado não consegue ouvir ou dar atenção. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Mas que estar à disposição, nós precisamos estar então atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. E para estar disposto para Deus também é preciso aceitar. Abraão de cara aceitou a vontade de Deus e entregou o seu filho Isaque, que era a sua maior alegria, a Deus. E meu irmão, se você quer receber a provisão de Deus na sua vida, primeiro se coloque à disposição do Senhor, ouvindo a sua voz e aceitando a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Coloque-se à disposição do Deus provedor. Coloque-se à disposição de Deus. Segundo tópico, Deus provê quando há trabalho. No verso 3 nós vemos: levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Abraão se dispôs para Deus e começou uma longa caminhada em busca daquele lugar que Deus havia falado, que Deus iria mostrar para ele. E na hora de preparar a lenha para o holocausto, Abraão, que já tinha ali aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente. Não quis que os seus funcionários fizessem isso. Percebeu que esse era o seu dever, fazer um sacrifício para Deus. E meu irmão, para você experimentar a provisão de Deus, é preciso trabalhar. Deus provê o que vem de sua parte para nós, mas a nossa parte é trabalhar esperando em Deus, que nos dá essa recompensa. Então, para experimentarmos a promessa, a provisão de Deus na nossa vida, nós precisamos trabalhar. Então, meu irmão, continue trabalhando. Você está no caminho certo. Continue trabalhando, espere no Deus provedor. Espere naquele que pode prover tudo na sua vida. Terceiro tópico, Deus ele provê quando há dependência. No verso 4 diz: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Abraão se colocou na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Ele estava tão confiante de que Deus faria o impossível por sua vida. Meu irmão, imagina 3 dias caminhando ali de viagem, 3 dias de viagem. Imagina a angústia de Abraão. Imagina aquela situação que ele estava passando. Imagina os pensamentos que vieram ali na mente de Abraão. E ele se manteve firme, ele se manteve fiel. Ele estava ali atento, olhando para os lugares, esperando o Senhor indicar para ele: ó, é aqui. Imagine o turbilhão de sentimentos que passava
por Abraão ali. E essa caminhada, todo esse momento de Abraão e a sua visão do monte, sentindo a direção de Deus, nos ensinam a total dependência que Abraão tinha de Deus. Eu fico admirado quando eu vejo histórias, quando eu vejo esse tipo de entrega. Eu gostaria de ser assim como Abraão, depender totalmente de Deus, não me importar com as outras situações, ou de querer resolver as situações e os problemas com a minha própria mão, que nós costumamos fazer diversas vezes. Nós queremos dar o nosso jeito, nós queremos fazer do nosso jeito, sendo que Deus está ali, esperando que nós confiemos de todo o nosso coração, que nós sejamos dependentes dele. Então nós precisamos aprender a depender do Senhor para tudo aquilo que nós formos fazer. Nossa autossuficiência, o nosso autodesejo, o nosso autossenso crítico, muitas vezes nos faz pensar que não precisamos de nada nem ninguém. Mas, meu irmão, está errado. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu e você precisamos de Deus. Dependa em tudo do Deus provedor na sua vida. Dependa em tudo do Deus provedor. Quarto tópico, meu irmão, Deus provê quando há intimidade. O verso 5 e 6 diz: Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Deus provê quando há intimidade. Os servos de Abraão os ajudaram até certo ponto ali da viagem. Mas no momento do sacrifício, Abraão não quis que seus empregados ficassem ali. Era a hora mais importante para ele com Deus. Era ali o seu momento com Deus. Uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina, e eu reitero aqui, a importância da sua intimidade com Deus. Muitas pessoas vivem uma religiosidade pública. Só abre a Bíblia dentro do culto, só abre a Bíblia dentro da igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço aqui no culto e quando sai na rua esconde a Bíblia. Muitas pessoas se levam pelo que as outras estão fazendo, mas quando estão a sós não se relacionam com Deus. E é por isso que eu diversas vezes bato nessa tecla. Quando estão a sós não se relacionam com Deus, não falam com Deus. Quando estão em público adoram reclamar, adoram falar mal, adoram criticar, mas não vivem um relacionamento com o Senhor. Vivem uma religiosidade pública. Jesus diz que quer um relacionamento pessoal conosco. E, meu irmão, existem coisas que Deus só revelará a você em secreto. Eu falei há pouco tempo sobre isso. Não fique vindo no culto esperando o que o pastor vai falar comigo hoje, o que Deus tem para falar comigo hoje, esperando pessoas falarem com você. Meu irmão, Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. O que eu preciso, Lucas? Busque intimidade com Deus provedor. Busque intimidade com Deus provedor. Quinto tópico, meu irmão. Deus provê quando há profecia. Versos 7 e 8. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Deus provê quando há profecia.
Quando Isaac perguntou ao pai sobre como seria o sacrifício, o seu pai, ao invés de iludir ou dar maiores explicações, resolveu dar uma palavra profética. Que maravilhoso! Eu fico imaginando eu nessa situação. O que aconteceria se eu estivesse ali com meu filho e o meu filho perguntasse: pai, cadê aquilo, o cordeiro? Eu ia ficar ali numa sinuca de bico, eu ia ficar ali numa situação onde o que eu falo? Ali Abraão deu uma palavra profética a respeito do que estavam fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso ele disse: o Senhor proverá, meu filho. Ou seja, tudo é para Deus e tudo vem de Deus. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar criticando, você precisa profetizar. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes, mas o importante é saber que Deus está no controle de tudo e fará segundo a sua vontade. Como nós já dissemos hoje, que é boa, perfeita e agradável. Deus sempre vai falar com você se você buscar a Ele no íntimo. Deus sempre vai falar com você. Então você não precisa de algo extraordinário acontecer na sua vida. Se vale a Deus no íntimo, Ele falará com você. Simples. Profetize e creia no poder de Deus provedor. E eu falo isso porque eu também já falei aqui na rádio alguns nos programas bem no começo a respeito do poder da língua. A nossa língua tem o poder de amaldiçoar, mas a nossa língua tem o poder de abençoar, de profetizar. Então, quando sair palavras da sua boca, que saiam palavras de edificação, que saiam palavras de Deus para a sua vida. Não adianta nada você falar: eu não presto, eu não sirvo para nada, minha vida está assim, eu sou assim. Sabe, quando a pessoa ficar resmungando, reclamando, profetize e creia no poder de Deus na sua vida. Sexto e penúltimo, Deus provê quando há consagração. O verso 9 diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. A coragem de Abraão amarrar o seu filho ali sobre o altar e colocar a linha por cima nos mostra a sua determinação em consagrar o seu lar ao Senhor. Eu fico ali imaginando aquela situação, ele colocando ali o seu filho para estar sendo consagrado ali em holocausto. E que situação, que fé de Abraão. Eu fico imaginando eu na situação e eu fico pensando: Deus, intervenha aqui logo, Deus, faça alguma coisa aqui logo. Mas Abraão continuou, ele estava convicto daquilo, ele estava convicto daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Isso nos mostra a sua determinação, a sua consagração ali para fazer aquilo que o Senhor tinha falado. Nós íamos arrumar algum jeito de tentar burlar, de tentar fazer alguma coisa para escapar daquilo. E, meu irmão, Abraão estava disposto a entregar seu filho, mesmo sabendo que o mesmo Deus que ordenou que ele fizesse aquilo, poderia devolver o seu filho. Consagração nada mais é do que entrega. Consagração nada mais é do que renúncia. E consagração nada mais é do que dedicação a Deus. Abraão estava pronto para abrir mão do que mais amava, o seu filho. E aqui eu quero dizer algo para você que infelizmente é uma realidade na nossa vida. Muitas pessoas querem receber apenas
e não estão dispostos a renunciar às suas vontades em prol daquilo que Deus quer para a vida de cada um. As pessoas querem receber, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso disso outro, e não estão dispostos a renunciar às suas próprias vontades em prol do propósito de Deus. Se você crê que Deus é um Deus provedor, então se consagre ao Senhor, crendo que o melhor Ele fará por sua vida. Se consagre totalmente a Deus. E se consagrar totalmente a Deus, meu irmão, você vai precisar abrir mão de coisas, você vai precisar abrir mão de algo. Ali nós vemos que Abraão estava disposto a entregar o seu filho em prol de alguma situação, e eu fico imaginando, Deus não falou nada o porquê Ele queria que ele fizesse aquilo. Ele queria simplesmente ver a atitude de Abraão, ele queria ver a fidelidade de Abraão. Então, ao invés de você continuar reclamando, continuar não renunciando às suas vontades, você possa abrir mão disso e não queira somente receber. Dar muitas vezes é melhor do que receber. E por fim, Deus provê quando há obediência. Versos 10 e 11 diz: Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E novamente ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, respondeu ele. O momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão teve que pegar aquele facão para executar o seu próprio filho sob a ordem de Deus. Importante lembrar que este era um conceito da velha aliança. Então, no caso de Abraão, Deus não queria sacrificar Isaac, mas ele colocou Abraão, seu pai, à prova de sua fé. A obediência de Abraão determinou o milagre da sua vida. Deus provê para quem obedece, Deus provê para quem é fiel, Deus provê para quem é obediente. Um grande exemplo disso é com respeito, por exemplo, aos dízimos e às ofertas. Quem obedece pela fé sabe que a provisão de Deus é que abre as janelas do céu, ali em Malaquias 3:10, onde o Senhor declara: Eu abrirei as comportas dos céus e trarei sobre você tantas bênçãos que você nem terá onde guardar. Essa é a bênção ali do dízimos e das ofertas. Mas para que isso aconteça, meu irmão, para que aconteçam as bênçãos, a promessa de Deus na nossa vida, nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo, para que nós possamos receber a provisão. Às vezes Deus precisa nos testar, e nós sabemos que Deus é um Deus de teste. Ali com a vida de Jó também não foi diferente. Ali como nós aprendemos hoje com a vida de Abraão. Deus ele testa a nossa fé para saber se estamos prontos para receber a sua provisão, ou se nós estamos apenas buscando aquilo e depois deixa para lá. Nós precisamos estar prontos para receber a provisão de Deus, confiando que a vontade dele é o melhor para as nossas vidas. Meu irmão, obedeça ao Deus provedor e nessa manhã receba a provisão de Deus. Os versos 12 ao 14 diz o seguinte: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. A vida de Abraão foi marcada pela provisão divina. Por isso também marcou aquele lugar como o monte da provisão. Quando nós fazemos aquilo que Abraão fez, estando disponíveis a Deus, trabalhando ao fazer a sua parte
estar na dependência divina, buscando intimidade com o Senhor, profetizando palavras de vitória, se consagrando para estar pronto e obedecendo à vontade de Deus, então, com tudo isso, nós podemos ouvir a voz do Senhor e erguer os nossos olhos, assim como Abraão fez, para contemplar a provisão do Senhor. Antes de apenas dizer, Deus proverá, nós precisamos fazer como Abraão fez. Certamente Deus tem provido coisas maravilhosas em sua vida. Se prepare para receber o sustento do Senhor em tudo na sua vida. Amém? Meu irmão, Deus é o seu provedor. Deus, Ele quer prover na sua vida. Então que nós possamos estar disponíveis para Deus, trabalhando a fazer a nossa parte, estar na dependência dEle, buscando intimidade, profetizando, se consagrando para estar pronto e obedecendo à voz de Deus. Que Deus possa te abençoar muito, em nome do Senhor Jesus. Receba a provisão de Deus na sua vida.